Muito bem. Então estamos começando oficialmente o sétimo podcast, ou o sexto, Ronalds? Acho que é o sétimo podcast Deve da ser. música do Círculo. Do Círculo da Música do Círculo, como o Pedro batizou, falando sobre escuta. E hoje a gente tem, teoricamente, algumas coisas aí que facilitam a escuta. Eu tô com o meu microfone aqui, melhorzinho. Ah, não, mas no YouTube também tava assim. É, E aí eu propus de começar com um loop aqui. Vamos lá, vamos ver o que que acontece. Vocês ouvem esse microfone aqui também? Boa. Ah, uh-huh. Rita Maria, yeah, is in the house. Mr. Crispin, Ronaldo Crispin, is in the house. Yeah, uh-huh. Zuzá Gonçalves, yeah man, in the house. Podcast, 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 pode tudo, 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 pode tudo, pode tudo, that's what I'm talking about, baby. Pode tudo, pode tudo. É um momento de licença poética e diversão lupística para a gente abrir o encontro. Que legal que aqui no Instagram bastante gente passa para dar uma olhada e para se conectar. A Rita já tá batendo um papo com a galera aí. A Rita Maria, que é a nossa convidada. Bom, podcast da Música do Círculo. O que que é a Música do Círculo? Música do Círculo é esse projeto que eu tenho, Zusa Gonçalves, com Ronaldo Crispim, com Pedro Consorte, onde a gente trabalha musicando as relações, tanto de um ponto de vista concreto, objetivo, fazendo música coletiva, a partir das relações das pessoas, música em relação, assim como também do ponto de vista metafórico, poético, trazendo essa poesia, essa musicalidade para as nossas relações interpessoais, através de iniciativas também não musicais, como esse podcast, que é um espaço que a gente encontrou para compartilhar os nossos pensamentos, nossas reflexões sobre os mais diversos assuntos e trazendo a sabedoria dessa rede incrível que a gente tem essa grande alegria de fazer parte. E aí a Rita, bom, na prática isso acontece fazendo música improvisada com as pessoas, né? Uma das formas que a gente atua. Então, por exemplo, os projetos como a Fritura Livre, que já acontece todo mês desde 2013 na praça, em alguma praça, onde a gente fica com. Já chegamos a ter 150 pessoas lá fazendo música sem parar por 2 horas, né? E trazendo um senso incrível de música, comunidade, conexão. A gente leva esse trabalho também para empresas, para escolas, para todo tipo de organização. Fazemos o Retiro de Música Circular, que nessa última edição teve, sei lá, 13, 14 nacionalidades diferentes, 80 pessoas por 7 dias, né? É, Essas são algumas das ações da Música do Círculo, só para contextualizar vocês sobre o tipo de trabalho que a gente faz. E aí, nessa jornada, a gente encontra pessoas incríveis, parceiros que realmente são um presente para as nossas vidas. E, e a nossa convidada de hoje, certamente, é uma pessoa que está muito junto nessa caminhada, nessa jornada. A gente teve parceira na construção da fritura, parceira na construção do retiro, alimentando esses projetos com tanta criatividade,
inquietação, investigação, que são característicos, algumas das características dessa figura multi, multifacetada, que é a Rita Maria, muito amada. E Ritinha. Então, essa é só uma introdução e vou passar a bola para você. Aliás, eu tô falando, mas é você que tá aparecendo na tela. Olha só, me parece. É, Então, calma aí, I'm live via Lupa TV. Então, passo a bola para você, Ritinha, para você tocar esse nosso papo aí hoje sobre as escutas do círculo. Eba, massa! Estamos aqui então, super honra, super prazer poder participar desse encontro, dessa roda, que delícia. Primeiro porque são pessoas que eu tenho saudade, quero estar junto, e esse é um jeito, né, da gente se encontrar. E aí, quando veio esse convite do Zusa, né, você não quer, você que escolhe o tema, eu nem titubeei, assim, veio na minha cabeça direto a ideia de falar de escuta por vários motivos. Um deles é que realmente é uma das minhas grandes, um dos meus grandes campos de pesquisa do momento, né? Através da voz, do corpo e uma escuta muito inerente, eu tenho me dedicado muito a isso, mas também porque tem uma coisa muito especial que acontece aqui nesse lugar, acho que foi 2016, Ronald, que vocês deram esses workshops. O Ronaldo e o Pedro, acho que foi em 2016, deram duas oficinas muito, para mim, foram muito marcantes lá no Teatro do Querosene, aqui em São Paulo, que foi o Práticas de Escuta. E eu considero esse um marco, assim, de mudança de ângulo, né, de ampliação, talvez, de ângulo de visão para essas pesquisas de escuta e como isso vem se relacionando com o meu trabalho, assim, abrir um campo muito grande, assim, muito interessante. Então, para mim faz todo sentido, como escutadora e pesquisadora da escuta, vir trazer esse tema e bater essa bola com vocês nesse espaço. Ó, tem várias pessoas aqui, eu vou fazer o papel, tá? Várias pessoas aqui no YouTube, a Cristal, a Jade, a Dani, a Luza Abreu, a Larissa Carneiro, a Débora Priscila, tá bombando, gente, tá super lindo. Então, Ronaldo, quer dar um alô também? Olha, eu já mediando o rolê. Alô, oi. Pô, muito bom estar contigo, Rita. Legal estar lembrando isso aí da prática de escuta. Você falou do ano, acho que foi 2016, sim. A gente fez algumas e foi muito divertido mesmo, aquele encontro, muito legal. Mas, Eu acho que foi 2016 que foi bem no comecinho, né? Conheci vocês, foi 2015, eu acho, que foi quando eu entrei para a orquestra, e aí o Max começou a fazer aula com o Zusa lá no Sesc, eu dava aula para a Clarice me falou do Zusa, aí eu descobri que o Zusa era o Júlio, enfim, aí eu falei, nossa, que mundo que eu vivia! Eu acho que foi logo no ano seguinte, né? Daí eu fui no meu primeiro retiro, enfim. Acho que 2016 é um ano bem marcante aí para essa nossa relação. Então, queria começar, antes da gente falar coisas, perguntas e tal, eu queria fazer uma rodada em que cada um de nós que estamos aqui na telinha, mas também dessas pessoas que estão aqui no chat dizendo oi, bom dia, pudesse colocar palavras que te remetam à escuta ou que tenham alguma relação ao que é escuta para você, mas através de palavras, como se a gente fosse fazer uma nuvem de palavras. Bora lá? Então, pode começar, Ronald, já que você era o workshopper do rolê. é, conexão. Zusa, deixa o microfone aberto, a gente vai girando e aí o que for aparecendo aqui no chat depois eu escrevo, tá? Silêncio. Vou dizer relação, Encontro, Diversidade. memória,
interesse, Escuta interna. Atenção. diálogo, Transcendência. Escolha. presença, Possibilidade. Espaço. respeito, Criação. Corpo. jogo, Ruído. Paciência. Última volta? Tem mais, tem várias coisas aqui, ó. Vou ler o que aconteceu aqui no YouTube. Vê se tem coisa aí uhum, também. Aqui apareceu aconchego, entrega, espaço, observação, presença, conexão, amor, disponibilidade, abertura, receber, percepção, estar, entrelaços, sentir. E tem um do Insta, atenção. Legal. Então a gente podia começar a partir dessas palavras. Bom, tem várias coisas, né, que vem, né? Uma palavra que apareceu bastante assim, abertura, né? Vamos a partir dessa palavra abertura e escuta. Queria que a gente trouxesse então um pouco dessa relação entre a escuta e a abertura, para como isso está presente no, no nosso trabalho, assim, no trabalho de cada um, tanto nas aulas, como nos encontros, nas frituras, nos retiros ou nas oficinas que vocês estão promovendo, ou mesmo dentro, né, nos bastidores, assim, que eu imagino que também tenha um processo aí a ser trabalhado. Então, quando a gente fala de escuta e abertura, e se outras dessas palavras forem entrando dentro aí do, a gente pode ir conectando e relacionando. Então, aí agora vai, Zuzinha. Vamos Incrível, começar por Rita. ti. Primeiro, que delícia, assim, essa rodada que a gente fez e como ela aciona os assuntos dentro da gente e com as pessoas, né? Eu sinto que eu me lembro de uma coisa que o Bob falava sempre, né? Ele fala entrar vazio e sair cheio sobre a roda, sobre o Bob McFerrin, né? Sobre quando ele entra na roda para improvisar e ele falava sempre assim, entra vazio para sair cheio. E esse entrar vazio tem a ver com também entrar aberto, né? Entrar aberto para vazio para ser preenchido pelo momento, pelo que está acontecendo ali, né? É, então aberto para sentir o momento, sentir as pessoas, para escutar mesmo o que está ali. E a partir da ideia de que tudo vai surgir desse lugar. Então, para mim, tem uma relação entre aberto e vazio, sabe? Porque se eu chego cheio, eu já trago muita coisa dentro de mim. E aí, por exemplo, se eu vou fazer, eu quero, vamos dizer, dentro da música, né? Eu quero construir uma coisa que eu já pensei, já está tudo mapeado na minha cabeça. Eu chego com isso pronto e eu quero muito fazer isso acontecer do jeito que eu imaginei. Eu tô cheio. Eu vou chegar lá e eu vou ter a tendência de querer colocar isso para as pessoas e não vou estar aberto para receber, ah, para me conectar com elas, para recebê-las, para entender como elas estão, o que que elas estão querendo, né? O que que elas estão trazendo. É, E a improvisação, por exemplo, ela, como a gente se coloca nesse desafio,
ela convida muito a abertura porque a gente chega sem nada. Então a gente depende dessa abertura para, por exemplo, fazer a coisa acontecer, no caso da música, né? Então, para mim, é essa relação entre abertura e vazio. Como é que é isso para você, Ronald? Para mim faz muito sentido isso que você falou. Tava aí no meu pensamento, tava indo por aí também, né? E abertura até pensando no próprio, né, fisicamente assim, né? Se eu tô fechado, né? Para a escuta acontecer, alguma abertura eu preciso ter, né? E aí essa abertura também porque faz com que algo entre em mim, né? Assim, o som, né? Estou me abrindo para algo entrar, né? E aí vai entrar o som, vão entrar ideias, vão entrar sentimentos, sei lá. Então criar uma disponibilidade para receber também um mundo, né? Também que não é aquele que necessariamente está naquele momento dentro de mim, né? Então estou me abrindo para a possibilidade de outras experiências, de outras visões, de outros pontos de vista, de outros sons. E aí, de fato, é isso, né? A gente trabalha com improvisação, é o tempo todo esse jogo, né? Da coisa que está acontecendo dentro de mim com a coisa que está acontecendo fora e é jogar com isso. E aí, se não tiver abertura, sei lá, o encontro não acontece, assim. E essa improvisação que se dá tanto ali no som mesmo, né, da música que a gente está construindo, quanto nos processos de educação, né, quando a gente está em workshops ou, né, alguma coisa assim, que é de estar aberto à construção, né, daquele aprendizado, daquele conhecimento, pela abertura que se dá na relação, né. Acho que é construção de relação. Se a gente não tiver abertura, não constrói relação, né. E, e me lembro sempre essa noção de que a vida é o que acontece na relação, né. Então, se eu me fecho, né, e não recebo outro, não acontece relação, de alguma maneira a gente não está dando estímulo à vida, né? De alguma maneira, né? Para que ela aconteça. E aí, musicalmente falando, na educação e nas relações em geral, né? Acho que é por aí. Faz sentido aí, Rita? Faz, peraí que caiu minha caneta e eu estou anotando umas coisas aqui. Para mim faz muito sentido. Eu acho que vieram duas coisas importantes, assim, né, que vocês falaram que ressoaram para mim, assim. Primeiro, essa coisa do vazio, né? Que é uma pergunta que eu me faço: como chegar nesse vazio? Porque quando eu penso em abertura, eu penso que são para dois lados, né? Na verdade, para muitos lados, mas principalmente eu penso abertura para o meu interior, ou seja, eu estar aberta para mim mesma, porque eu me reconheço, né, na minha história, na minha trajetória, nos conceitos que eu faço sobre o mundo, né, nas minhas próprias crenças ou nas coisas que me constroem como pessoa, e estar aberta para poder escutar isso e entender o quanto tem isso na minha escuta, né, na minha forma de escutar o mundo, e aberto para o inesperado que também vem da outra pessoa, né? Então, na hora que eu penso nessa relação, nesse vazio, o vazio, para mim, talvez seja esse improvável, né? Esse lugar não conhecido, né? Tá aberto para estar vazio na relação, né? Para não querer prever o que vai sair dessa relação a partir das minhas próprias expectativas, né? Quando eu entro num jogo, assim, eu tenho pensado muito nisso. E também veio uma outra coisa que é o corpo, né? Que o Ronald trouxe aí, esse ato físico. Então, aí me vem também mais duas coisas que são bem fortes, que é ouvir e escutar. Né? Porque ouvir, a gente ouve o tempo todo, né? Vários autores falam disso, né? Ouvir é algo físico. O tempo todo o som está aqui, né? O Schaeffer, por exemplo, fala: o ouvido não tem pálpebra. Se não quiser mais ver vocês agora, eu fecho o meu olho, mas se vocês ficarem falando, eu vou ouvir. Mas escutar é uma outra coisa, né?
que também passa pelo corpo e que também passa por um corpo que não é só o corpo no seu aspecto físico, né? Eu não separo, né? Corpo físico da emoção, da história, da memória de cada pessoa, né? O corpo é o ser, né? Manifestado aqui nessa presença terrena que a gente está atravessando, né? Nessa passagem terrena ele se manifesta assim, mas ele é muito mais do que só um braço, né? Então, ou só esse movimento, né, do corpo. Então, me vem esses dois aspectos. Então, a pergunta um pouco que me fica, que eu me faço, e não sei se isso ressoa aí em vocês e para onde isso pode nos levar, é como cultivar esse vazio? Ou que caminhos, né, eu traçaria para mim, ou busco traçar, para essa abertura? Né, o que elementos ou o que eu preciso, né? Eu me pergunto sempre, hoje, o que é que eu preciso para trabalhar esse lugar, né, de vazio ou de abertura? Como é aí? Diga lá, Ronaldo. Hum, em princípio, eu fico pensando que o vazio, né, totalmente vazio, eu não consigo estar assim, porque tem eu aqui, né, cheio de histórias, de referências, de experiências e tal, então um vazio total, não sei o que seria. Mas eu acho que esse vazio, no sentido de receber, eu acho que tem um pouco a ver com, por exemplo, às vezes eu escuto coisas que quando eu estou escutando, é mais ou menos assim, né? Eu escuto alguém falando, mas eu escuto mais a minha voz falando para mim sobre o que eu estou ouvindo da outra pessoa, sabe, né? Os meus julgamentos já chegam direto a partir daquilo que eu tô ouvindo. Então, talvez um vazio no sentido de tentar tirar essa interferência, né, dessa coisa que já julga direto, né? E seria uma maneira de dar uma esvaziada na minha própria voz, digamos assim, né? Na coisa que está me falando o tempo todo. Então, acho que dá uma silenciada, eu diria, nessa minha voz, para poder receber a voz do outro. E o que não quer dizer, esse vazio, esse receber, não quer dizer, putz, concordo com você. Não, acho que não é nesse sentido, né? É no sentido de deixar que aquela voz chegue, né? Sem a interferência da minha própria, para ver o que nasce daí, enfim. Então, acho que esse vazio, né, tá um pouco aí. E no caso da música, isso também, né? A pessoa tá trazendo, sei lá, tá trazendo a voz, o ritmo. Então, como é que eu me abro para trazer essa voz, aquilo que eu escuto do outro, para dentro de mim, para daí eu dialogar com isso, né? Para eu compor com isso. Então, acho que nessas duas esferas aí, né? Musicalmente falando e nas relações mesmo, esse vazio estaria, sei lá, nesse momento que eu penso é isso, né? Como é que eu silencio a minha própria para ouvir a do outro? Algo assim. Tem a ver, Susan? Para você? Tem a ver, sim. Para mim, tem uma coisa de, a princípio, quando eu penso em entrar vazio na relação com o outro, eu me sinto, me dá um medo, né? Um medo de, será que eu estou acostumado a me apegar a mim mesmo, aos meus julgamentos, às minhas certezas, quando eu estou me relacionando com o outro. E aí, para eu me abrir para ele, eu tenho que, em até um certo ponto, me despir disso. Isso, para mim, pode ser bem assustador, né? Então, tem um gesto de eu desapegar, né? Desapegar de mim um pouco para poder me abrir mais para o outro. E como o Ronaldo falou, né? Existe um eu, pessoalmente, existe um limite até que nível eu consigo pegar de mim, né? Que vai aumentando, eu acho, com o tempo. É, então, se eu consigo desapegar de mim e confiar nessa relação, confiar na vida, né? Porque a vida é em relação, e é confiar que
eu me jogar nessa relação aberta para os outros, que isso vai trazer abundância para mim e para minha vida, né? E para aquele encontro. E isso tem a ver com essas coisas, né? Como o Ronaldo falou, esse lugar de não reação, né? Então, eu me abro para o outro, vem um estímulo, como é que eu recebo esse estímulo sem reagir a ele imediatamente? Porque às vezes ao reagir eu já me fecho. Então, como é que eu acolho, percebo o que está acontecendo em mim, no outro, recebo tudo isso que vem de fora e tento manter essa abertura, sustentar essa abertura, né? E esse vazio através da não reação. Acho que é por aí. Engraçado, porque eu sinto que eu me sinto muito um aprendiz falando desse assunto, né? Como assim, um assunto que eu sinto que a gente vive, mas eu nunca estudei formalmente. Mas eu imagino que, e aí o pessoal do chat aí, que tem muitas pessoas muito interessantes, inteligentes e estudadas aí, se quiserem contribuir, porque eu imagino que tem autores tanto na área da filosofia, psicologia ou da espiritualidade, né? Que não é possível, devem falar disso, porque esse assunto é tão central, né? Eu sei que, em alguma forma, a gente está falando de coisas que o Marshall fala no livro dele, né? Talvez com outras palavras, mas é um assunto muito especial e acho que muito central, assim, na vida, né? Por aí, Ritinha? Por aqui. É, Quer dizer, queria é por trazer, aí? sim, queria trazer duas vozes aqui que surgiram bem nesse diálogo, né? Da Isa. Primeiro, Zuza, o pessoal está falando que seu áudio está mais baixo que o nosso, Ah, mas vou aí vou, aumentar. beleza, vou trazer aqui a voz da Isa e a voz da Luz Abril. A Isa fala, né? O vazio para deixar espaços livres na gente, que caibam o inesperado, como quem guarda vazio nos olhos para ver miudeza. Ó, já ouvi aí uma poesia bem linda, né? E a Luz fala, eu acho que esse desapego de si próprio tem a ver com a empatia, e acho a empatia fundamental para a escuta. Então, sim, né? Como está reverberando. Eu queria trazer também as palavras da Pauline Oliveiros, que ela é uma compositora estadunidense, já falecida, mas que ela desenvolveu todo um trabalho de deep listening, de escuta profunda. E eu, faz 2 meses, estou tendo a oportunidade de participar de um processo de deep listening conduzido por uma professora aqui do Brasil que está fazendo a formação no Instituto Pauline Oliveiros. E aí, em contato com o livro, ela diz uma coisa que tem uma coisa que acho que vai um pouco para isso que você falou, Zusa, que é de escutar de maneira imparcial, não interessada e aberta à totalidade do contínuo espaço-temporal, e não só aquilo que nos importa em um momento dado, nasce a compaixão, desenvolvimento espiritual, e a compreensão. Nesse contexto é onde tem lugar o descobrimento, a exploração. Podemos, assim, ver como se abrem novos campos e o individual pode expandir-se e encontrar oportunidades para conectar de novas formas com outras comunidades que compartilham dos nossos interesses. Do mesmo modo, o nível de consciência de uma paisagem sonora que se adquire graças a um trabalho de escuta profunda pode nos possibilitar a dar forma também a toda a gama de sons que tem como origem a tecnologia, os elementos próprios da paisagem humanizada. Então, ela vai para um lugar que é também de uma escuta criativa, né, a partir desse lugar de uma escuta profunda, mas que antes passa por esse lugar mesmo, né, da compaixão e da compreensão. Então, queria trazer o que eu acho que encerra um pouco esse primeiro bloquinho e já abrir o segundo bloquinho a partir aí da empatia. Porque o Marshall está aqui, inclusive, aberto no meu
no meu computador, exatamente quando ele vai falar de empatia, né, no Comunicação Não Violenta, no livro, e que vejo que isso é uma coisa que está bem presente, né, nos processos, principalmente nos processos de que vocês trabalham nos grupos de retiro e tal. Então, eu queria que vocês contassem um pouco, né, como foi essa inserção, né, a partir de que momento vocês sentiram que era importante realizar isso, porque vocês trabalham num retiro, são 6 dias, sei lá, 7 dias com 80, 90 pessoas, né, e poder escutar todo mundo, trabalhar essa escuta nesse lugar, eu acho que é bastante desafiador, né? Então, eu queria puxar aí a palavra empatia e daí jogar um pouquinho o foco para o trabalho de vocês mesmo, né? Como isso entrou, como vocês perceberam a necessidade disso e como vocês têm trabalhado isso nessas situações. Então, a gente sai um pouco da escuta só musical, né? Já está entrando aí num lugar de escuta relacional mesmo. Vamos lá, quem vai? Vou deixar vocês escolherem. Para o ímpar. Eu vou começar porque o Ronaldo tem mais a falar do que eu sobre esse assunto. Então eu vou dar só uma introdução, Ronaldo. É, não, para mim é muito interessante, né? Porque eu sinto que a música ensina muito sobre escuta. Me ensinou muito sobre escuta. E eu acho que é um caminho muito bacana. Eu acho que a música do Círculo, ela parte dessa premissa de que a música pode ensinar muito pra gente sobre escuta. E essa escuta para a vida, né? Essa escuta no sentido mais amplo. Então acho que a música do Círculo trabalha a música como uma porta de entrada para essa escuta nesse entendimento bem amplo da palavra. E eu sinto que para mim foi a prática musical que começou a abrir a minha consciência para a importância de cultivar e trabalhar esse elemento. Então, então, calma aí, deixa eu só ajustar meu som aqui, que eu não estou me escutando. Então, eu me lembro ao longo da minha carreira, como trabalhando com grupos, né? O quanto que isso foi ficando mais claro para mim, e quanto que eu percebia que essa escuta da música ampliava para a vida e me transformava, né? E aí eu me lembro muito também da gente lá no Fritos, lá refletindo muito, conversando muito sobre essa questão. E aí eu me lembro dessa escuta se ampliando, do processo disso se ampliar para fora da música cada vez mais, e até chegar em momentos, exercícios totalmente não musicais, né? Como foi, por exemplo, essa oficina da prática de escuta que o Ronaldo e o Pedro conduziam, que era ou tinha pouco ou quase não tinha prática musical, mas era um trabalho profundo de escuta, né? Então, para mim, eu sinto que a música foi a porta de entrada, assim. Não sei se o Ronald também se identifica com isso, lembrando lá da época do Fritos e tal, e como isso se ampliou para tanta coisa, né? É por aí, Ronald? Ó, para mim é por aí, me lembro muito, foi muito marcante para mim quando eu estava fazendo oficina ainda eu estava fazendo a oficina de percussão corporal lá em 2005 com o Maurício Mas, dos Barbatuques. Foi muito marcante quando ele trouxe eu costumo falar disso porque foi realmente muito marcante para mim nessa coisa da escuta. É, que ele falou sobre a improvisação, era algo que o Stênio, acho que falava para os Barbatuques, que é algo que eu acho que era de um Teófilo Mayer, acho que é isso o nome do músico, pesquisador que falava isso, que é essa ideia de quando está numa improvisação, tinha esse caminho, né, de que podia ajudar bastante na hora de improvisar e se relacionar com o outro, que era ouça o outro, sinta o outro e sustente o outro. Isso me marcou assim profundamente, assim, acho que aquele foi um ponto assim fundamental para minha compreensão também, tanto sobre improvisação quanto para a coisa da relação.
porque o Maurício trazia isso, né, pro contexto de improvisar, mas também ele ia mais fundo, né? Falando, como é que é isso metaforicamente, né? Então, sei lá, tô num jogo de improvisação, para eu tocar com outro, primeiro ponto é ouça, né? Naquele sentido físico mesmo, né? Que você trouxe na Rita. Não, ouça, é isso, né? Deixa o som chegar até você. Mas isso só não basta, aí tem o sinta o outro, que acho que a empatia está um pouco nesse lugar, assim, né? Sinta o outro. Então, se conecta nesse lugar da escuta. Para além do som, o que, que é isso que o outro está te oferecendo, né? E na improvisação, então, sustente o outro agora, né? Quer dizer, como é que você compõe com o que o outro está trazendo. E quando as duas pessoas estão sintonizadas nesse nível, né? Eu estou escutando o outro e o outro está me escutando. Então, o que surge dali em termos musicais não iria surgir se eu estivesse sozinho, né? Sem essa abertura e tal. Eu acho que esse foi um ponto muito, para mim foi incrível, assim, né? E especialmente quando ele falou, e aí, né? Como que seria na vida isso e tal, né? Como é que é isso, né, no dia a dia? E eu fico pensando um pouco esse lugar, assim, né? Daí, como é que é, fora da música, como é que eu pego essa imagem do ouça o outro, sinto o outro, sustente o outro, como é que eu improviso com o outro, na vida mesmo, assim, nas coisas cotidianas. Eu ficava pensando quando eu estava dirigindo, eu ficava, o que que é ouça o outro, sinta o outro, sustente o outro dirigindo, né? E, sei lá, exemplo bobo, mas para mim era assim, né? Eu tô dirigindo, aí eu vejo alguém dando uma. Eu tô aqui na direita, vejo alguém dando seta, né? E lá na frente tem uma entrada. Eu tô vendo que ele tá dando seta, eu tô vendo que tem uma rua lá na frente. Sinta o outro, quer dizer, eu acho que ele tá querendo entrar aqui para pegar aquela, né? Sustente o outro, pô, diminua a velocidade para ele poder entrar e fazer o movimento que ele precisa, sei lá. Então, para as pequenas coisas assim do dia a dia, eu ia tentando criar essa relação do, claro, passa por um julgamento do que eu acho que é, né? Mas eu começo a jogar com isso e a construir algo mais fluido também, né? Imagina se no trânsito, ao invés se cada pessoa no trânsito considerasse o outro, talvez não fosse, pelo menos em São Paulo, a loucura que é, né? E tem a ver com essa abertura, né? Para jogar, para brincar com o outro, para improvisar com o outro. E isso foi uma das coisas muito fortes. E aí depois, para mim, teve esse lugar de ter feito a pedagogia da cooperação, que foi quando eu tive contato com as metodologias colaborativas e que aí me veio a noção do diálogo, por exemplo, né? E da comunicação não violenta. Eram coisas que eu não conhecia ainda, né? Tinha essa vivência musical, mas eram coisas que eu não tinha estudado ou visto da maneira como se apresentava ali nas práticas de cooperação. E aquilo também abriu mais um universo de coisas, né? Que veio com essas noções de comunicação não violenta, de diálogo e dos próprios jogos cooperativos, né? Que essa escuta está acontecendo também o tempo todo. E a práticas de escuta que a gente, né, promoveu lá em 2006, o Pedro tinha a ver com tudo isso, assim, né? Então, juntando as práticas musicais, tinha prática musical também. E essas outras práticas de jogos, né? E do diálogo, e desse diálogo que é, até reforçando algo que a Larissa escreveu aí no chat, que é sair da lógica do ou para a lógica do e, né? Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, né? E começa essa ideia dos pontos de vista, né? Porque a gente pode ter a gente está em roda e tem um objeto no centro da roda e cada um está vendo de um ponto de vista e cada um está vendo parte do que é aquele objeto, né? Então, se eu não me abro também para o outro, eu não vou saber exatamente daquele objeto para além do meu próprio ponto de vista, né? Então, eu acho que a história com a escuta desse momento mais amplo teve esses pontos para mim que foram bem importantes na trajetória. E que aí a gente foi levando também para os nossos encontros em geral, né? No retiro, entender a lidar com essa diversidade, as relações 80 pessoas por 6 dias, legal. E aí entender pela comunicação não violenta até essa escuta empática, de compreender o que é a necessidade do outro, apesar de a gente poder ter estratégias diferentes. Essas noções me ajudaram muito também a começar
a me relacionar, né, com as outras pessoas assim. Enfim, tem mais um monte de coisa, mas vai aí, Rita. Tem um monte de coisa. Na verdade, sim, eu penso muito isso, né? De sair de um lugar de alternância, né? Que não é exatamente a alteridade a questão, é a alternância, ou é um ou é outro, para uma coexistência, né? Então, vou até dar esse outro passo, que não é só o pensamento e, mas é o com, porque realmente duas experiências diferentes, né? Duas histórias diferentes podem conviver e elas constituem uma mesma realidade, né? Assim, a realidade é feita dessas coexistências, mesmo dessas convivências de coisas muito muito diferentes, assim. Para mim ficou muito forte esse um exercício, né, que eu aprendi a fazer com vocês, mas que provavelmente você trouxe dessas práticas da CNV mesmo. Eu, inclusive, acho que foi o ano passado, eu tive a chance de fazer uns workshops com o Dominique, que é um fala e o outro só escuta. Então, para mim, assim, eu acho muito interessante isso, não só no jogo da improvisação, né, mas também, né, pensando a fala, né, o diálogo como uma improvisação, porque na primeira vez que eu fiz esse exercício, eu não só escutei, obviamente. Eu escutei, eu pensei, eu senti, eu elaborei um monte de coisa, eu ficava pensando se eu ia conseguir falar em 1 minuto, se eu era a primeira pessoa a falar, era mais fácil ouvir simplesmente, mas se eu era a segunda pessoa a falar, nossa, que confusão, porque aquelas palavras também me atravessavam de várias maneiras. Então, foram experiências assim, né, como eu senti isso no meu corpo, né? De escutar a voz de outra pessoa, a emoção de outra pessoa me atravessando, de estar naquela relação, e tudo isso faz parte do escutar, né? E depois, conforme eu fui praticando esse exercício outras vezes, foi ficando um lugar mais fácil para mim, né? De eu não precisar rebater, combater, devolver nada, né? Não ter não preciso devolver nada para aquela pessoa, né? Simplesmente estar ali presente, aberta, né? Voltando aí para essa abertura, e aí entra a presença, né? Entra a atenção, entra o corpo, entra o respeito, né? E depois eu sei que eu vou ter o meu tempo de reelaborar o que eu senti, tudo. Mas também isso vai construindo histórias, né? Possíveis, assim. E trazendo um pouco para minha prática, assim, né? De como eu tenho trabalhado, assim, isso eu tenho buscado um lugar de tentar não interferir, sabe? Mesmo musicalmente, por mais que eu tenha desejos musicais e pense, ai, que a música pode chegar e tal, né? Quando eu conduzo, assim, porque eu tenho muito trabalhado com pessoas que têm pouquíssima ou nenhuma experiência musical com improvisação, então é um lugar totalmente novo, e quando fala em improvisação, essas pessoas vêm sempre com aquela ideia do jazz, ou da improvisação de uma cadência na música erudita, né, nos contextos que eu tenho vivido, e isso dá muito medo, aí volta o medo, né, que já passou por aqui também. Eu tenho buscado um lugar de não interferir mesmo como facilitadora, de aceitar tudo que vem, receber e numa paz, né, nesse silêncio que se constrói, pouco a pouco deixar que o próprio estar das pessoas juntas, vai equalizando e vai gerando uma nova comunicação. E eu tenho percebido uma coisa muito louca nesse exercício, que é um exercício super maluco de desapego, né? De aceitação mesmo, de não querer levar a música para lugar nenhum que eu já conheça, mesmo sabendo que eu tenho ferramentas que eu posso organizar a escuta a partir de um sinal de regência ou de um som que eu possa colocar ali que vai sintetizar alguma coisa. Deixar aí, o que eu tenho percebido é que os grupos chegam nos lugares. Às vezes demora um pouco mais, às vezes uma pessoa demora um pouco mais, mas a tendência é que chega. Então, é uma mágica, né, que se faz de um lugar que eu acho que é quase um conhecimento tácito que a gente tem, sabe? Então, às vezes, quando a gente fala, eu não estudei isso muito, não, mas a gente vive, né, isso muito. Então, eu queria agora também poder trazer algumas vozes que estão surgindo aqui
além dessa voz da Larissa, né, que ela trouxe do lugar do ou para o e, tem aqui o Mauro, né, que ele fala esse lugar da música que vem de um lugar mais ancestral, realmente exercita a escuta e a empatia. Nas minhas experiências com a música nos moldes conservatoriais colonizadores, ocorre o oposto disso. E que tem muito a ver com isso que eu falei, né, de conhecer pessoas que estão nesse lugar e deixar com que elas se conectem, né, nesse lugar do ancestral mesmo, né? E somente com as vivências com o Barba e Música do Círculo é que pude expandir essa visão de que a lógica da música é a escuta de si e do outro. E o Estênio também, coloco aqui, Mauro, eu sei que ele está aí na sua fala também, né, que já foi trazido aí pelo Ronaldo. E, enfim, aí a minha pergunta um pouco vai nesse sentido de estar no centro da roda como escutador e ouvindo todas aquelas vozes. Começou a fritura e aí soltou o primeiro momento de todo mundo cantar, e aí você está no centro da roda e você é o escutador e vai começar e não tem nada previsto. E aí, Zusa? Pra mim a primeira escuta é a minha escuta interna, né? Como é que eu tô? Porque esse lugar que você citou de não interferir, ele exige que eu esteja bem tranquilo, né? Então, a primeira escuta é como é que esse som me afeta, eu tô presente, eu tô escutando, tô recebendo, ou eu tô me bloqueando. Então, tô no centro da roda, o Danny Boy falou, né? E aí, como é que você faz? Se eu tô com medo de ir pro meio da roda pra fazer música, como é que você faz pra ajudar a pessoa? E aí a minha primeira escuta no centro da roda é essa. Eu olho pro que eu tô sentindo e eu vejo várias opções de coisas com as quais eu posso me conectar. Eu posso me conectar com medo, que tá me puxando e vai me levar para um caminho. Eu posso me conectar com a vontade de agradar as pessoas, que vai para um outro caminho. Eu posso me conectar com, essa vontade de impressionar, né? Eu posso me conectar com a ideia de que eu não sou o suficiente, que eu preciso provar alguma coisa. Ou eu posso me conectar com todas as outras rodas que eu já estive e que me fizeram me sentir bem, onde eu simplesmente fui mesmo, onde as coisas simplesmente fluíram de uma forma orgânica, né? Posso me conectar com o sentimento de gratidão de estar ali em roda com as pessoas. Posso me conectar com como é gostoso estar vivendo aquela situação. Posso me conectar com o bem que isso faz para as pessoas que estão ali, com o propósito que aquilo cumpre na existência das pessoas, não só na minha, mas não só daquelas pessoas, mas como isso me conectar com como isso é um lugar ancestral ao longo da história da humanidade, né? E posso me conectar com as rodas que meus pais, meus avós e assim por diante, ao início da nossa espécie, estiveram nesse mesmo formato. Então, tem vários caminhos que eu posso usar para me conectar com aquele momento. E, e aí o meu esforço nem sempre eu consigo, né? O meu esforço é não cair, não me conectar com esse lugar do medo, esse lugar de eu não ser o suficiente, de querer agradar ou provar alguma coisa para o outro, não me conectar com esse lugar e me conectar com esse lugar mais que eu descrevo como um lugar mais espiritual, ancestral, que me dá força para estar aterrado e aí tá vazio, para ficar mais vazio e confiar, né? Então, essa é uma dica, Dani Boy, para quando você entra na roda e tá com medo, né? Se conectar com essas coisas que você sentem que te ajudam a estar mais aberto o momento presente para o outro, mais fora de você, do que dentro dos seus padrões, dos seus pensamentos, dos seus medos. É, acho que é isso. Como é que é isso para você, Ronald? É, tá, também faz sentido para mim isso de se escutar, né?
E, putz, e cada dia é um dia, cada roda é uma roda, e cada. Putz, às vezes eu entro numa roda, tô bem pra caramba, tô me sentindo super tranquilo, com muita presença. E tem dia que não, aconteceu alguma coisa e eu tô cheio de vozes internas, né? Como você falou da dificuldade, né? De às vezes silenciar e tal. Acho que um ponto, uma tentativa, né? Que nem sempre rola pra mim, é essa de tentar trazer pra presença mesmo, né? Que é no sentido de tirar a expectativa do que tem que ser a coisa. A improvisação é muito isso, né? É estar na presença o tempo todo. Quer dizer, o tempo todo, a gente às vezes conduzindo tá, às vezes tá alguns segundos na frente, assim, né, para tentar organizar as coisas, mas é muita presença, assim, né? E essa presença de tirar as expectativas da frente, né? Porque eu acho super difícil, para mim é bem difícil muitas vezes. Mas tem vezes que não, tem vezes que começa a entrar no jogo, assim, da relação e aí não tem mesmo espaço para pensar muitas outras coisas. Tem uma coisa que eu acho que é legal nesses processos de improvisação, e que é comum também ouvir das pessoas, é que assim, não dá tempo de pensar em outra coisa. E acho que isso também ajuda, né? Se não dá tempo para pensar em outra coisa, a gente tira, né, as coisas que estão para trás e tira as expectativas para estar naquele momento. E aí isso traz presença, trazendo presença traz relação, e aí se constrói e tal. Então acho que uma das coisas é tentar, de novo, aquela coisa das vozes, né, que ficam aqui, essas vozes aquelas que é bom silenciar de vez em quando, é tanto para receber o outro, quanto para a gente poder estar um pouco mais presente, assim, porque as vozes que ficam falando, as minhas pelo menos, ou elas estão apegadas ao, né, são as vozes ali do passado, de coisas que já aconteceram, ou elas estão tentando me falar da expectativa, é isso que o Zusa trouxe, né, de agradar, de como vai ser, enfim. E aí silenciar essa voz também para estar na presença ajuda, acho que ajuda muito, né, entrar na roda. E acho que o vazio tem esse lugar também, né? Esse vazio que a gente falou antes tem a ver com estar o quanto possível plenamente presente, assim, né? Silenciar as vozes, que são essas vozes do medo e do que é certo, do que é errado. A gente sempre cai nessa coisa do erro, assim, né? Porque é muito forte, acho, culturalmente isso, né? Mas é incrível poder estar lá no meio, poder viver a presença e começar a escutar também, né? Escutar o que esse momento me parece, o que esse momento está pedindo, assim, né? E aí também você estar a serviço dessa escuta, assim, do que será que esse momento pede. E ao mesmo tempo a gente vai experimentando e vai escutando para ver se o caminho que a gente está sugerindo está ecoando, ressoando, enfim. Então a escuta vai estar o tempo todo também alimentando as escolhas dos caminhos, né? Diz aí, Rita. Estou escutando aqui vocês e é muito interessante assim, né, como ressoa, porque assim, estou tentando escutar e estou tentando fazer esse exercício da escuta de estar aqui, mas aí eu estou aqui no chat, estou na minha memória, em vários lugares ao mesmo tempo, nessa presença múltipla, mas também acredito que existe uma coisa, me veio uma coisa muito do desvendar da voz, né? Eu por 10 anos fui aluna do Thomas Adam, que vinha aqui para o Brasil para trabalhar essas práticas de voz ligada à antroposofia. E no desvendar, eu lembro de uma imagem que eu trago ela muito assim para mim, e que tem alguns exercícios que buscam essa conexão entre o passado e o futuro se realizarem no presente, né? Então, ele trabalha, por exemplo, uma escuta do passado, que é essa escuta da memória. Então, quando você inspira, trazendo essa escuta da memória, né, escutando o som que já aconteceu, para se conectar com o que ele veio. Mas também tem uma escuta do que virá, né, que é aquela que pergunta para o futuro qual é o próximo passo. E essas duas escutas se conectam, né, se realizam no presente, que é um fazer, né? Que é o fazer, que é a hora que o som chega e se manifesta, assim, e que tem o desvendar traz muito isso
em relação à mão mesmo, né? Os gestos tem muito isso. E traz para uma escuta também que é uma escuta que não é só uma escuta auditiva, né, no sentido de eu ouvir fisicamente através do meu ouvido, mas de eu perceber o som com o meu corpo inteiro. Ou seja, a minha pele reverbera, ou como aquele som chega e toca no meu corpo, em que lugar do meu corpo ele me toca. E tudo isso eu acho muito forte, assim, porque são coisas que vão agregando sentido, né, à escuta e vão ampliando essa escuta de sentido, assim. Quanto a estar no meio da roda, para mim faz um. Bom, primeiro eu queria só dizer para o Danilo, viu, Danilo? Não é só você que tem várias vozes. Eu acho que é uma coisa nossa mesmo, né? Como a gente tem muitas escutas, eu pelo menos sinto assim, né? E essas vozes estão em diálogo mesmo, né? Estão nesse lugar e tal. Eu acho que o meu maior trabalho é o desapego mesmo, sabe? É eu desapegar. Eu acho que entra o desapego, entra a confiança, confiar que vai dar certo, não importa o que seja certo, né? Quando as pessoas perguntam, mas como é que você sabe que vai dar certo? Na verdade, eu nunca sei. Eu só confio que vai. Eu não sei o que é o certo quando eu vou conduzir uma roda, uma prática. E às vezes é angustiante mesmo, porque você vê que o grupo está indo para um lugar de sonoridades ruidosas que para mim não seria aquilo que eu gostaria, mas é o caminho daquele grupo também. E penso que é aquilo que aquele grupo precisa nesse estágio exploratório, né? Para aprender e para construir. E que talvez depois de uma prática que seja muito intensa, né, nesse sentido de causar angústias, né, e não necessariamente todos os sentimentos que as pessoas vão sair de lá sejam incríveis, vale sentar e conversar sobre. Então, que não é só, né, claro que existe um poder muito curador da música, né, na hora que a gente entra em harmonia de uma escuta musical e que vai alinhando, né, as afinações internas com as externas, com a paisagem sonora, essa mágica é super linda, mas ela nem sempre precisa ser o caminho, nem sempre precisa ser isso que vai acontecer, eu penso. E quando isso não acontece, existem outros recursos de escuta, né, que vão auxiliar no processo daquele grupo para construir realmente, né, esse lugar, o que então precisa ser expressado, né, nesse momento, enfim, eu acho que aí vai abrindo para um outro lugar da relação da escuta que me interessa também, que é um lugar de vulnerabilidade. Porque, ao mesmo tempo, nessa coisa de estar no centro da roda, é um lugar de muita vulnerabilidade. Parece que é um lugar de poder, mas eu sinto que não é um poder porque agora eu sei. Justamente é uma força, né? Não vou nem falar a palavra poder, assim, porque não é com ela que eu me conecto. Me conecto com uma força que vem de estar muito vulnerável, de ser esse lugar. Eu não sei o que vai acontecer, eu também tenho as minhas questões, tenho as minhas expectativas, tenho as minhas memórias, tenho as minhas histórias, e aí eu chego ali, né, esses monstrinhos, né, que o Danilo está colocando, assim, nossa, monstrões, muitas vezes. E nesse lugar de poder compartilhar também com a roda, que é um processo de construção coletiva, né, que eu então a gente parou na coisa da vulnerabilidade. Olha só que pertinente, né? Porque É, a gente tá também exercitando essa vulnerabilidade aqui de... Eu acho incrível como algumas pessoas... Desculpa, só um parênteses, Rita. Quando a manda coisa ver. desaba, algumas pessoas, tipo... Ah, a coisa desabou, vamos erguer de novo, né? Numa boa, assim. E celebrando esse lugar de, tipo... Tudo bem, não tem problema. A gente abre de novo, né? Enfim, bora lá. Então, na verdade, não sei aqui, até onde que cortou, mas eu Não, queria caiu só. quando você estava falando da vulnerabilidade mesmo. Então é isso. Então, na verdade, só para fechar esse lugar da vulnerabilidade, que é o lugar, né? Eu acho que é um lugar de todos nós, assim, e tenho descoberto essa força da vulnerabilidade, assim. Não sei como isso ressoa aí em vocês, se vocês querem dizer algo mais sobre este lugar da escuta, a escuta e da vulnerabilidade.
Não, eu me conecto bastante com isso que você está falando. Para mim tem a ver com essas coisas que a gente já vinha falando, né? Desse vazio, de fato, ele é muito vulnerável, né? E por isso tão aberto para potência, né? Acho que sobre esse assunto, para mim, acho que é isso. Pode anotar É, algo mais? não, só pensando que eu acho que quando, quando eu vou para a roda, e acho que tem uma coisa que a gente faz, né, quando vai começar uma fritura, quando vai começar uma fritura livre, né, que é o encontro lá, né, para quem não conhece, o encontro que a gente faz na praça, e reúne, sei lá, 60, 70, 80 pessoas, já reuniu 150, sei lá, né. Quando começa ali a história, a gente fala assim, então, vocês sabem o que vai acontecer aqui, né? E muita gente, né, quem está chegando pela primeira vez diz não, né? Eu falo, e a gente também não, porque isso aqui tudo é baseado em improvisação. Então a gente está no mesmo barco. Então nem vocês sabem, nem a gente sabe, apesar da gente ter os caminhos, né, para propor a condução. Eu acho que já de cara já é falar para as pessoas assim, a gente está nesse lugar do desconhecido juntos. E essa é uma construção que, embora a gente esteja conduzindo, é uma construção conjunta, né? Então, eu acho que situar esse lugar me ajuda a estar mais vulnerável também. É como se tivesse previamente já um acordo, assim, olha, pensando culturalmente mesmo, né, que tem um lugar em que a pessoa que vai lá, ela tem que ser conhecedora né, tem que conhecer tudo que vai acontecer, tem que entregar alguma coisa, sei lá, tem muitas situações do que a gente vive socialmente que é um pouco esse lugar, né? O professor é o que sabe tudo, né? É quem dá todas as respostas. Então tem um lugar assim do não poder falhar, né? E, e eu acho que quando a gente começa uma roda dessas dizendo, ó, a gente também não sabe o que vai acontecer, é tipo se dar as mãos, assim, né? A gente se dá as mãos e vai junto. Isso também cria uma abertura para a vulnerabilidade do outro, eu acho, né? Então, de cara eu digo assim, olha, eu tô aqui no centro vulnerável, então pode ficar tranquilo, fique aí também, se arrisque, vamos juntos e ver o que dá o que rola desse encontro em que a gente tá junto, se apoiando, né? Uhum. Por aí. E eu queria aproveitar o gancho do silêncio Acho que que era rolou isso. entre uma vinda e outra, assim, para a gente falar um pouco desse silêncio, né? Às vezes ou ouvir um pouco esse silêncio, que é tão importante para a escuta, né? E que veio, e às vezes acontece, a gente está na dinâmica e vem o silêncio. O que acontece? Vou até escrever aqui, a gente é bom de silêncio. A gente pode ficar aqui o tempo todo, mas talvez vá perder um pouco
de ouvintes. Ai, que gostoso, Rita. Muito gostoso o seu convite. É interessante, né? Porque a gente falou tanta coisa, né? Então passa em outro É, lugar, né? eu tava com vontade de falar uma coisa sobre um assunto que já passou. Posso? Pode. Duas coisas. Uma que quando a gente tava falando de escutar o que que vai acontecer, né? O Ronaldo trouxe isso, você também trouxe isso, essa escuta posterior, anterior. E aí eu lembrei de um texto que eu li do Samuel Kerr, que foi um. O Samuel Kerr era um regente, referência, né? Um cara inovador aí no canto coral, um mestre. E foi meu professor na Unesp, na faculdade. E é um cara muito ligado ao canto coral tradicional, mas ao mesmo tempo muito também sonhando com outros lugares. E ele falava da importância de desenvolver uma escuta interior, que para ele estava relacionado ao que ele chamava de uma escuta anterior, que é tudo que você aprendeu a escutar ao longo da sua vida, em instantes retidos na memória. Ele fala da escuta exterior, tudo que você tem ouvido ao seu redor, e de uma escuta posterior, tudo que ainda não soa, mas que você já escuta. Sonhar, inventar, pesquisar. Então, esses são trechos aí de um ensaio dele. E eu escrevi isso num texto do Fritz em 2012, que a gente estava lá no Fritz, já falando sobre esse assunto, sobre escuta e como isso afetava o nosso fazer musical, né? Esse texto tá lá no blog do Fritos. Eu vou até postar aqui nos comentários. E esse assunto da quarentena aí tá forte, né? Uhum. Só uma outra coisa que eu ia falar é que a gente tá falando da escuta e às vezes a escuta leva para pro verbal, né? E aí, se você me permite, Ritinha, propor em mim aí, que é a escuta, muitas vezes a gente associa ela ao verbal. E a gente estava falando ao mesmo tempo da música, como a música tradicional, às vezes, para algumas pessoas que comentaram no chat, não é para elas um lugar de escutar o outro, escutar a si mesmo, né? E que só descobriram essa relação com a escuta pela música através da música com o nosso mestre Fernando Barba, com o Estênio, ou em contato com a música do Círculo, que aí entenderam essa música como esse lugar que abre a escuta para a vida, né? E aí me chama a atenção como uma mesma, por exemplo, o verbal, ele ele pode levar para muitos lugares, né? Então, quando a gente escuta alguém falando, a gente pode reagir de várias formas, a gente pode lidar com isso que tá vindo de vários jeitos. Então, o verbal ele pode levar a gente, ele é usado para ciência ou para racionalização mais extrema de algo, e ao mesmo tempo é o verbal também que traz para poesia, né? E que abre também o espaço da subjetividade. Tudo isso vem pelo, pelo verbo, pela palavra, né? Então, para mim é muito interessante quando a gente escuta o outro falar, como a fala tem lugares tão distintos e pode cultivar espaços e ambientes tão distintos. A fala pode convidar a escuta e convidar o vazio, ou a fala pode, às vezes, fechar os espaços para a escuta. E da mesma forma a música, né? A música pode abrir a escuta para si, para o outro, para o todo, como o Stênio sempre falava, essa escuta que apoia, que sustenta, que sente, mas a música também pode fechar a escuta para o outro. Isso depende muito de como a gente se conecta com esse meio, com essa ferramenta. Faz sentido? Aqui faz bastante.
interessante você trazer o Samuel, né? O Samuel Kerr, ele tem inclusive coisas dele muito interessantes, como processos, né, de trabalhar com os coros, a partir da improvisação também. Apesar dele ser um regente de coro dentro de um ambiente mais tradicional, ele já tinha ali muitas práticas muito inovadoras, né, de tentar criar arranjos na hora a partir de uma escuta do que aquele grupo precisava. Então, interessante assim evocar. E essa coisa da escuta da memória, também da escuta daquilo que não existe. Me veio uma coisa da Pauline, que ela trabalha muito a escuta da emoção e a escuta do sonho. E aí, imaginar sons que não existem também. Uma escuta do que não é mesmo, uma escuta imaginada, né? Uma escuta inventada. Vou falar imaginar, porque imaginar vem para a imagem, e imagem não é doente do som, necessariamente, já é uma sinestesia, né? Mas uma escuta inventada mesmo, de algo que você não sabe como soa, ou que você não sabe como seria esse som, mas que você pode criar. E aí a gente entra também nesse lugar da escuta criativa, veio bem forte isso para mim, assim. E estava aqui pensando no silêncio de novo, como fico habitada de emoções, de vibrações durante o silêncio. E voltando um pouco para o Estênio e para o Barba, assim, principalmente lembro muito disso nas improvisações, nas minimais, nos improvisões, que é você escutar e não necessariamente em todos os jogos você precisa jogar o primeiro som que vem na sua cabeça. Às vezes, principalmente não no caso de uma minimal, né, de uma sequência minimal, porque é justamente a sequência, né, e você deixar a coisa aparecer. Mas no improvisão, você ter essa escuta, escutar mesmo, né, e não necessariamente se apegar ao primeiro som, mas deixar que esse som se sedimente em você antes dele se manifestar e escutar mesmo o outro e ver se esse som é realmente necessário, se ele vai apoiar, se ele vai fazer sentido, né? Escuta como uma escolha também, e o quanto a gente consegue se relacionar com essa escolha, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, assim, que veio muito forte, assim, também nessa tua fala e que tem a ver, para mim, com esse silêncio. Na hora que eu estou em silêncio e estou realmente escutando, depois que passam essas vibrações, e vem um outro lugar, né? Que é um lugar de tá tudo bem, ficar em silêncio também. E deixar que essas coisas me atravessem de uma outra forma, né? E aí eu ganho uma outra qualidade na expressão. E aí, Ronald? Não, tô pensando nisso do silêncio também. Me vem algumas lembranças também, né, sobre a coisa do silêncio. Uma delas é pensar, eu não lembro de quem eu ouvi isso, então não lembro, mas foi algo que ficou marcado também, que é a ideia de pensar na construção de um ritmo, por exemplo, como o silêncio esculpindo esse ritmo, né? Você pensar que eu tenho um bloco que é todo feito de som, é onde eu tiro, que vai me dando a noção de ritmo, né? E eu vou compondo aquele ritmo pensando em que lugares eu tiro o som, né? Então é como esculpir a música, né, nesse ponto de vista. E também uma coisa que eu vinha refletindo há um tempo é sobre o silêncio, que tem vários silêncios, assim. O silêncio tem várias qualidades. Então, eu acho que ele não é um só, né? E aí, sei lá, pode ter o silêncio que é constrangedor, pode ter o silêncio que é aquele que é o do encantamento, né? Quando dois olhares apaixonados se cruzam, existe um silêncio ali. Ele é preenchido de tanta coisa, né?
enfim, as qualidades do silêncio também. Quando a gente está numa fritura livre, tem um silêncio no início, assim, que eu acho que é um silêncio que está trazendo esse vazio, né? Que é tudo que está por vir ainda. Tem os silêncios que vão acontecendo para a música acontecer, aquele silêncio, né? Que vai esculpindo, como eu falei. E tem um silêncio no final também que é lindo, né? Assim, tem um silêncio no começo que é de um vazio, porque o que vai acontecer agora a partir do nosso encontro? E tem um silêncio que a gente pede lá no final, que é depois que a gente viveu tantas músicas, né? Depois que a gente viveu tantos olhares, depois que a gente viveu tanta cumplicidade, chega lá no final e a gente silencia e deixa um silêncio assim para tudo aquilo que a gente viveu reverberar, assim, né? Putz, é um outro silêncio, tem uma outra qualidade, né? Mas é um silêncio que está preenchido, enfim. Então, as qualidades do silêncio também me interessam, assim, olhar para eles. A gente está chegando no fim, né? Eu queria trazer então uma pergunta da Marina que surgiu no outro chat, que é sobre o que tem mudado na nossa escuta nesse período de isolamento, como tem afetado, como a gente tem, o que tem acontecido aí nesse lugar. Então, quem quiser pode começar. Zusa, teu microfone está fechado, querido. Desculpa, você trouxe agora da questão da pergunta da Marina sobre como eu não estava te escutando, que eu estava procurando outra coisa. Como lidar com essa escuta nesse momento do isolamento, é isso? O Tá. que mudou, o O que que tá, como mudou? afetou, né, de alguma maneira, não sei. Uhum. É que eu estava procurando uma poesia que eu tinha escrito sobre o silêncio, né? E sobre que, na minha tentativa de explicar esse lugar que eu e o Ronaldo e você e tantas outras pessoas já compartilhamos tanto, né? Aí eu vou pedir licença para ler esse poeminha que chama Uhum. Descoberta, que eu sinto que eu descobri isso muito junto com vocês. Descoberta. Lembro um dia em que percebi as palavras bem vestidas, maestria articulada, estratégia napoleônica, caíam sempre em ouvido rouco, silêncio pouco. No outro dia eu descobri, quando vaza do coração, no gesto, na palavra, na ação, ai que poder, que ouvido descoberto, silêncio aberto. Quero então a voz de poeta, de dizer o indizível, recados do infinito, segredos do universo, nos ouvidos meus e teus. Silêncio, Deus. E para mim essa foi uma tentativa de explicar esse silêncio tão mágico que a gente vivia nos finais de fritura, que a gente vive agora quando a Rita propõe uma pausa, um espaço alimentado por todas as palavras, né? Tantas vezes a gente entrou em conversas assim tão autênticas e verdadeiras, e aí quando a conversa acabou, a gente foi fazer música sem nenhuma preparação e veio um som mágico e as pessoas cantando lindamente. Eu falei, pô, eu não fiz aqui esse vocal, não fiz nada. A gente só ficou aqui conectado falando e de repente a música só nasceu já linda, né? Porque eu sinto que tem uma magia aí na palavra e no silêncio que é muito complexa. E aí sobre como está sendo lidar com isso, eu vou passar a bola pro Ronaldo para ele falar sobre como tá a escuta nos tempos de quarentena, Ronalds. Eita, como que tá? Bom, acho que um dos pontos é que na prática, tem uma coisa que está acontecendo muito por aqui e é um pouco cansativo.
às vezes está sempre com fone, porque está saindo muito nesse lugar da interação virtual, né? Mas eu acho que, não sei como é que está sendo, acho que tá, eu acho que ela segue parecida, assim, né? Porque já é um lugar de parecida no sentido da importância que ela tem, né? Esses níveis de escuta, né? Escuta de si, do outro e do todo. Então, acho que é uma situação que está acontecendo que reflete muita mudança, né? Então, segue essa escuta de mim mesmo, né? Para tudo que está acontecendo, como é que eu estou encarando tudo isso, como é que eu estou vendo, o que está me afligindo, o que não está, quais são meus medos, quais são minhas inseguranças. Acho que os assuntos que estão aí, então, me traz bastante essa escuta de mim mesmo, né? De como eu estou vendo tudo isso. A escuta do outro, para quem está comigo aqui em casa, né? No isolamento, que é a Kel, minha companheira, e a Jade, minha filha. Então, como é que a gente vai se escutando também para passar juntos por esse momento. E a escuta que a gente tem na música do Círculo, por exemplo, né? A gente tem um encontro semanal que é para se escutar. Então, toda sexta-feira de manhã a gente tem a oportunidade de estar junto só para se escutar, assim, né? Então, também é um lugar de apoio, né, que a gente se dá para passar, não só por esse momento, mas é comum, né, na música do ciclo a gente exercita sempre muito essa escuta para manutenção das nossas relações. E aí a escuta do todo é o que está acontecendo aí, né, de como eu posso contribuir, enfim. Mas está muito como está muito no virtual, tem um lugar de sentir falta de escutar com o corpo presente, assim, né, que é uma escuta diferente. Então, dessa escuta eu sinto falta, né? Não é só ouvir, né? Tem outras coisas que sinto falta, porque queria escutar com o corpo. E sempre dá, né? Enfim, mas acho bem importante. Talvez, não sei, em geral, a gente poder abrir a escuta do que está acontecendo no mundo para também pensar que tipo de ação a gente pode ter, né? A partir do que está acontecendo. O que a gente está ouvindo, ou melhor, o que a gente está escutando de tudo que está acontecendo no mundo, né? Para a gente. E aí, que música que a gente quer criar a partir daí? Enfim, o que você diz? Bom, para mim ressoa assim em vários lugares, né? Essa saudade de ouvir os corpos soando, assim, né? A pele vibrando com o som das vozes feitas juntas, né? De sentir essa vibração do ar, esse movimento. Essa imagem que você trouxe do silêncio, né? Depois da fritura, que para mim é como se toda aquela agitação das moléculas de ar, né? Durante todo o trabalho que a gente fez ali, né? Sonoro, coletivo, naquele silêncio elas fossem aos poucos caindo, assim como gotículas, sabe? Aos poucos acabando, amansando, então você vai sentindo aquela vibração. Tanto que muitas vezes é uma nota longa, né, que acaba, que finaliza esse ciclo, porque também tem um pouco a ver com esse lugar de deixar, né, e enfim, essa saudade total, eu fico cansada dessa escuta do fone, eu não gosto desse som eletrônico mal feito, sabe? É difícil. Estou trabalhando online, então me cansa, mas também estou abrindo, né, esse espaço de aprender, inclusive uma outra coisa que é a autonomia mesmo, né, de quem está do outro lado, de confiar mais na experiência, né, nessa troca, porque, claro, tem muitas qualidades que se perdem, né? Principalmente eu que trabalho com voz, corpo, presença, então não tem o cheiro, né? Tem um monte de coisa assim que vem pelo ar assim, né? E que me faz bastante falta. E para mim isso não é real. Mas ao mesmo tempo tem um lugar, tem vários lugares, né? Tem outro que é essa escuta da paisagem sonora, do ambiente ao meu redor, que eu
tenho percebido a mudança sensível e é muito interessante. Eu tenho usado isso de uma forma criativa, brincado com isso, trazendo esses recursos, né, de como essa escuta criativa pode se desenvolver. E por estar também nesse processo de deep listening, né, do escuta profunda, eu consegui trazer vários instrumentos, né, novos, assim, várias ferramentas novas para o meu trabalho de escuta pessoal. E acho que o que eu gostaria de partilhar é quando a gente trabalha a escuta focal e a escuta global, né? Então, você pode estar escutando tudo ao mesmo tempo e sendo permeado por todos esses sons simultaneamente, mas aí, no meio desse mar de todo que você se insere e está atento a isso, você pode escutar um som, escolher um, no meio disso tudo, e acompanhar ele, desde o comecinho dele até o final, e perceber exatamente a hora que ele acaba e que vem o silêncio desse som que você estava perseguindo. E que, como o som, as emoções também são assim. Você pode se relacionar e perceber, né? Isso para mim tem sido super importante, porque não estou todo dia feliz, mas também não estou todo dia triste. Às vezes, no mesmo dia, passo por vários estados emocionais diferentes, porque esse atravessamento. Tenho percebido que isso já era assim, mas eu não dava espaço para escutar isso. E tenho trabalhado isso de um jeito muito acolhedor, de escutar essa emoção assim que ela começa, deixar ela se desenvolver e deixar ela ir embora. Então, eu posso me apegar a um som e ficar lembrando o som daquele passarinho ou o som daquela britadeira. Sei lá, pode ser que eu não goste do passarinho, goste da britadeira, tá? Não sei. Como eu posso também me apegar a uma emoção de algo muito bom ou de algo muito ruim. Mas saber que ela pode ter um começo, um meio e um fim, e escutar ela até o final, é uma oportunidade que eu não tinha tido. E isso é, né, no cotidiano da vida, dos contatos, das presenças físicas, do estar, do se mover, das responsabilidades. Então, é um privilégio que eu reconheço nesse momento também. Estou vivendo uma quarentena privilegiada, tenho consciência disso. Mas também quero aproveitar para construir algo positivo para mim e que possa também contribuir e apoiar pessoas que não estão nesse lugar, né? Que estão muito mais no momento da dor, do sofrimento, da dificuldade, porque realmente é um lugar onde as sensibilidades, eu percebo, estão muito mais expandidas, né? Muito mais ampliadas. Muito bem. Eu acho que a gente já passamos um pouco do nosso horário. Eu vou fazer o nosso encerramento oficial aqui. Primeiro, que só queria levantar o que a Larissa trouxe aqui, o que a Marina Cristal trouxe aqui, sobre como esse momento também está potencializando a escuta de si e de quem está perto, né? Uma oportunidade de escutar a si mesmo e perceber o quanto a escuta do outro é, na verdade, a escuta do que o outro gera em mim, né? Essas são as falas de Marina e Larissa, que eu me identifico bastante. E são coisas que estão me apoiando nesse momento, bastante, assim. Eu tenho usufruído muito dessa escuta de mim, de quem está perto de mim, e tem nascido coisas muito bonitas disso. Então, é um momento também de muita coisa nova e diferente para mim. Uma delas é esse podcast, né? Que começou também nesses tempos de quarentena, e um espaço inédito para a gente de registrar essas reflexões que ficam no YouTube em forma de vídeos, né? Já é o 7º vídeo que a gente está colocando e está registrado para a posteridade, para a gente acessar sempre que a gente quiser. E para ir acumulando esse corpo de conhecimento que pode servir à nossa comunidade. Queria agradecer muito a Ritinha pela condução maestral aí do nosso encontro, como sempre, de um jeito único, criativo, investigativo e muito potente. Então, gratidão, Ritinha, e abro aí para as considerações finalíssimas aí para a gente fechar. Rita, valeu. Muito,
Muito gostoso o papo. Nossa, muita coisa legal, muitas reflexões incríveis aí. Obrigado pela tua presença, pelo tema que você trouxe, pelo carinho todo aí. Saudade também de estar junto, com cheiro, com corpo, com temperatura, com tudo isso junto para a gente fazer música. E valeu, obrigado, muito, muito bom. Adorei. Valeu, Zusa, também. Obrigado aí por toda a organização geral aí das coisas. Valeu por mais esse papo. E Rita, valeu mesmo. Obrigadão. Beijo. Eu quero agradecer também, agradecer a oportunidade de estar aqui um pouquinho mais perto, apesar de ser horrível esse áudio, a gente é legal, né? A gente tem um afeto, assim, isso chega, né? O amor, o carinho chega, assim, nesse sentido. E todas as contribuições que vieram, né, pelo chat, assim, senti que foi mais que uma conversa aqui dentro, assim, acho que a gente abriu a portinha e conseguiu deixar essas pessoas participarem também, mais pertinho, muita gente querida, muito gostoso, estou emocionada, assim, que bom que essas escutas agora estão ressoando já com várias coisas novas na cabeça, assim, já estou com muitas ideias, para variar. E é Eba. isso, gente, muito obrigada, que bom que vai ficar aí para a gente poder escutar várias vezes depois. E se cuidem muito, usa máscara quando vai sair, lava a mão, troca de roupa, faz tudo o que tem que fazer, os rituais de autocuidado, come bem, dorme bem, escuta as emoções, não precisa ficar bem o tempo todo, mas garante aí o mínimo da saúde para poder construir junto aí aquele mundo transformado, né? Porque muitas coisas vão mudar mesmo e acho que a gente tem que estar aberto, atento para poder ser agente, né? Assim, atuante nessa transformação. A gente está Eba. nessa busca. Eba, então é isso aí, pessoal. Quem tá no chat aí não sai ainda, só pra gente poder dar aquele tchauzinho, mas oficialmente então tá encerrado esse podcast da Música do Círculo. Quinta-feira que vem a gente volta às 10h30 para um outro papo. Valeu, obrigado.